Então, próximo item para a gente falar ah, são os jogos em dois estágios com informação completa, mas imperfeita, tá? E aí então você cai no conceito de subjogo perfeito. Então, o que quer dizer informação? O jogo é dinâmico, só tem dois estágios. A informação é completa, todo mundo conhece os payoffs e as potenciais estratégias de todo mundo. O que significa que a informação é imperfeita? Significa que em algum nó do jogo a gente vai cair num jogo simultâneo. Tá? E aí então, esse aqui é o exemplo. Tá? O exemplo é o jogador 1 pode escolher up ou down, 1 ou 2. Se ele escolher jogar para baixo, o payoff dele é 2 e o do outro jogador é 6. Se o jogador 1 escolher jogar up, você vai cair num jogo estático ou num jogo simultâneo. E é isso que quer dizer essa bolinha tracejadinha aqui. Ó. Quando a bolinha tracejadinha conecta os nós de decisão de um jogador, significa que ele está jogando simultaneamente com a decisão do jogador que está no nó anterior a ele. Então, o que isso está dizendo? Se o jogador 1 jogar down, o resultado é esse e termina o jogo. Se ele jogar up, ele vai jogar simultaneamente com 2 e qualquer um desses 4 resultados pode dar. Então, você tem um subjogo que é o simultâneo e um outro subjogo que é a decisão se o 1 vai para o simultâneo ou termina logo o jogo. Então esse subjogo aqui, esse jogo como um todo, ele pode ser representado na forma normal aqui, onde os resultados do 2 são colocados nas colunas, igual a representação normal que a gente vinha fazendo antes, e as opções do 1, elas são o A, seguir esse caminho, o B, seguir esse caminho, ou DA e DB, que se ele escolher D, você podia simplesmente colocar D aqui, né? Tanto faz ele recolher os caminhos aqui e tanto faz saber se o jogador Y ia jogar o jogador 2 ia jogar Y2. Se ele escolher D, independente de qualquer opção dessa e qualquer opção A e B subsequente, o resultado sempre é 2 e 6. Por isso que o 2 e 6 ele aparece em todos essas células aqui e os resultados do jogo simultâneo aparecem aqui da forma normal. Então, informação imperfeita significa isso. Você, em algum momento, você vai ter um jogo dinâmico, você vai cair em uma simultaneidade. Essa simultaneidade é representada pelo estracejadinho do nó de decisão e ela pode ser representada da forma normal desse jeito aqui, tá? Então é isso. Um subjogo é uma parte do jogo que parece como um jogo dentro da árvore. É um outro jogo que cai ali, tá? Então, um exemplo, tá? Então, assume aqui que você tem dois jogadores, tá? Você tem dois jogadores. Você tem um monopolista incumbente, tá? Tipo a Microsoft, que tem o seu sistema operacional, o Windows, e você tem uma startup aqui que vai fazer um novo sistema operacional, né? As estratégias, então, da startup é entrar no mercado ou permanecer fora, tá? Então ela é a primeira. Se ela permanece fora, in ou out. Se ela permanece fora, ela tem lucro 0. E a Microsoft tem lucro 3, porque ela vai continuar sendo monopolista. Se a startup entra, então a Microsoft tem que decidir entre
lutar ou não lutar, tá? Se a Microsoft escolher lutar, a startup vai ter lucro -1, vai ter prejuízo. Se a Microsoft resolver não lutar, a startup vai ter lucro 1. E, por exemplo, aí a Microsoft, se escolher lutar, vai ter lucro 0, vai ter lucro 1. Então, qual é o resultado desse jogo aqui por indução retroativa? Resolve pela Microsoft. Então, ela vai escolher não lutar, porque o lucro dela é 1. E aí, então, o que acontece é que a incumbente vai olhar isso e ela vai comparar 1 com 2. Então, o resultado do jogo é a startup entrar e a Microsoft não lutar. Tá? Então, olha aqui, ó, se você colocar isso aqui, tá aqui, não lutar. Se você colocar isso aqui na forma normal, tá? Então, o resultado 0 e 3 ele vai se repetir 2 vezes aqui na representação de forma normal. Tá? Então, vamos resolver esse jogo aqui, ó, não por indução retroativa, mas na forma normal vamos encontrar o equilíbrio de Nash, lá que a gente já fez antes. Então, você primeiro vai olhar do lado da startup, você vai ver se a Microsoft escolher lutar, você prefere out. Se a Microsoft resolver não lutar, você prefere in. Né? Vamos escolher da Microsoft. Então, se ela escolher in, ela vai preferir não lutar, porque 1 é maior que 0. E se ela escolher out, ela vai preferir o fight. Né? Muito bem, então aqui você vai ter 2 equilíbrios de Nash na representação de forma normal. In, aqui, in e não lutar, e out e lutar. Só que out e fight, ele é um equilíbrio de Nash. Ele tem todos os elementos do equilíbrio de Nash que só que ele não é realista, ele não é crível. Essa é a palavra que ele usa no livro. Ele não é crível. Então, por isso, você tem que introduzir um novo conceito de equilíbrio de Nash, que é o equilíbrio de Nash de subjogo perfeito, que é um equilíbrio de Nash em particular, é o equilíbrio de Nash crível. Então, nesse joguinho aqui, você tem 2 equilíbrios de Nash, só que só um deles pode acontecer. Só um deles é crível. Né? Então, essa é a motivação. Então, um equilíbrio de Nash de subjogo perfeito é um equilíbrio que induz um equilíbrio de jogo em todo o subjogo. Tudo bem, fica meio esquisito isso daí, no livro tem outra definição, mas eu prefiro pensar da maneira mais simples. É um equilíbrio de Nash que pode acontecer, porque o outro equilíbrio de Nash, o equilíbrio de Nash em subjogo perfeito é um que pode acontecer, porque o outro não faz sentido. Tá? Então, você precisa desse conceito adicional. No livro, ele dá um exemplo de jogo em 2 estágios com informação imperfeita. Né? Ele dá o joguinho do Corrida aos Bancos. Tipo o jogo da Cidade Linear e outros, ele tem várias versões. Né? Então, é um jogo que, quando teve a crise lá em 2008 nos Estados Unidos, ele foi usado de exemplo em vários exercícios, várias análises. Né? A versão mais simples do Corrida aos Bancos é assim, ó, que é o que ele coloca no livro. Você tem 2 correntistas do banco. Eles depositam dinheiro lá no banco. Aí o banco pega o dinheiro desses caras e coloca num negócio. Faz um empréstimo para fazer um investimento qualquer, investimento físico. Aí sai uma notícia de que o investimento pode não dar certo. O investimento pode não dar certo.
Aí então esses dois correntistas, eles têm que decidir ir correndo lá no banco, sacar o dinheiro, mas aí ele não vai conseguir todo o rendimento que ele teria se ele esperar o projeto maturar e pagar para ver. Ou então ele paga para ver e espera maturar o resultado, tá? Então o jogo é assim, ó, você tem o estágio 1, que é correr para o banco, e o estágio 2, que é pagar para ver, esperar. Então aqui você tem o correntista 1 e o correntista 2. Se o correntista 1 e o correntista 2 vão lá e sacam dinheiro, cada um deles vai receber Rzinho. Tem que ver os parâmetros do modelo, mas eu acho que Rzinho é menos do que ele depositou ainda. Lá tem os numerozinhos, não tem os números, mas ele tem a ordem de grandeza dos valores. Se o correntista 2 saca e o correntista 1 não saca, acontece que o banco não vai ter como financiar o projeto inteiro. Tá? Então, ele vai ganhar um valor diferente. Então, o banco vai entregar para o correntista 2 o dinheiro D e vai ter que chamar o correntista 1 e dizer, olha, sinto muito, mas como o correntista 2 sacou o dinheiro ficou pouco e agora não consigo financiar o projeto. Então, eu vou ter que te dar uma medida compensatória aqui. Tá? Então, o D é maior que o Rzinho, tá? E o 2R menos D é maior que o Rzinho. Tá? E a mesma coisa acontece aqui. Se os dois não sacam, então você vai para o próximo estágio, que é ver o que vai acontecer. E aí tem os rendimentos aqui, onde R e R são os rendimentos de maturação. Tá? São os rendimentos de maturação. E aí você resolve o jogo de trás para frente aqui. E aí você vai ver, nessa parte aqui, você vai ter dois equilíbrios de Nash. Tem que ver as magnitudes de D e de R, mas você vai ter dois equilíbrios de Nash aqui, que é RR e RR. Então, como os dois são iguais, você substitui aqui na casinha do próximo estágio R grande e R grande. Quando você resolve de novo o jogo, você vai ter dois equilíbrios de Nash, Rzinho e Rzinho, e RR. Vai cair igual o jogo da Guerra dos Sexos. Está aqui. O resultado vai ser igual do jogo da Guerra dos Sexos. Vai ter um equilíbrio aqui e um equilíbrio aqui. Tá? Tá. Vai ter um equilíbrio ali e um equilíbrio aqui. É isso que ele está falando aqui. Ele está dando a descrição aqui. Saca, não saca aqui. Então, o que vai acontecer? Se não tiver taxa de desconto, ou seja, entre o sacar na data 1 e sacar na data 2, se as pessoas não descontarem no tempo o dinheiro, ou seja, se o dinheiro não valer mais no presente do que no futuro, ou equivalentemente, se as pessoas não contabilizarem um nível de risco, os dois resultados podem acontecer. Agora, se você descontar no tempo o dinheiro, aí você consegue levar ou por equilíbrio saca-saca ou não saca, não saca. Então, essa é a discussão que ele faz no livro. Né? Então, ele faz essa discussão no livro por dois motivos. Primeiro, porque isso aqui esse jogo ilustra uma situação de jogo de dois estágios com informação completa e imperfeita. E segundo, porque esse aqui é um joguinho que ilustra muito essas situações tipo de crise. Agora mesmo, a gente está observando isso no Brasil nesse momento, né? Que é como a taxa de juros está muito baixa, então o investimento financeiro está muito difícil e também muita gente tem medo de confisco de poupança e coisa parecida, que é uma coisa que ainda está na memória das pessoas mais velhas, né, que viveram a época lá da Zélia. E há boatos de que pode vir a acontecer alguma coisa parecida com isso no ano que vem. Né?
Então você está observando o movimento de muita gente que está tirando dinheiro dos bancos e comprando imóveis, né? Então, se vocês conversarem com o pessoal que tem cartório de registro de imóveis, vocês vão ver que, ou corretor de imóveis, vocês vão ver que o mercado está aquecido para a compra de imóveis, então tem uma corrida aos bancos no sentido de tirar o dinheiro do banco e colocar em imóveis, né? Que é uma coisa parecida com isso. Talvez até isso daqui gerasse alguma dissertação de mestrado ou um artigozinho para analisar essas coisas, essa situação hoje. É uma espécie de corrida aos bancos em face de baixo retorno monetário e medo de um efeito Zélia, e você então acaba superaquecendo um mercado imobiliário mesmo num tempo de crise, né? Talvez desse para explorar essa história do jogo do Diamond aqui, nesse sentido. Tá? É, muito bem. Tá, deixa eu fazer uma pausa aqui e aí vou fazer o outro vídeo.